Aqui até. Bom, galera, vamos lá. Vamos retomar aqui os nossos estudos relacionados a período simples, tá certo? A gente teve aí um intervalo gigantesco devido ao dia 7 de setembro, né, que foi feriado, e devido a uma permuta que eu fiz com dado, né, para sexta-feira, e na sexta-feira acabou que vocês fizeram um simulado e aí a gente não teve aula, tá bom? Então, no último encontro que a gente teve, a gente encerrou essa questão de predicado verbal, nominal e verbo nominal, tá certo? A gente tratou especificamente dessas questões mínimas. A gente vai falar dos termos relacionados ao nome e dos termos relacionados ao verbo, que são os termos integrantes e os termos acessórios. Tá certo? Eu prefiro, antes de falar dos termos acessórios, desses termos relacionados ao nome, é preferível que a gente fale sobre os termos relacionados ao verbo, especificamente sobre os termos integrantes, né? E a gente não separar termos relacionados ao verbo e termos relacionados ao nome, mas a gente trata por termos integrantes e termos acessórios da oração. É por isso que eu vou agora vou usar vou usar aqui um slide, tá certo? Justamente para a gente tratar dessas questões de termos integrantes, para depois partirmos para os termos acessórios, tá certo? Só um minutinho aqui. Ó, vamos lá. E aí a gente dá conta dos dois conjuntos, de termos integrantes e termos acessórios, para a gente encerrar, certo? Para a gente encerrar esse conteúdo, ok? Então, vamos aqui. Se liga lá, termos integrantes da oração. O que são esses termos integrantes? Por que são assim chamados? Ora, porque integram, né? Porque integram. O que significa integrar? Tá certo? O que significa integrar? Significa, na verdade, complementar o seu sentido. Tá bom? Então, existem algumas palavras na língua portuguesa, por exemplo, que elas são desprovidas de um sentido completo. Não é que sejam desprovidas de sentidos. Até tem umas que assim são chamadas, né, e que assim se comportam. Mas, neste caso, estas são desprovidas de sentido completo. Tá bom? Ou seja, vão precisar, para a gente utilizar numa enunciação, ela vai precisar excepcionalmente de algumas extensões significativas. Essas extensões elas passam a fazer parte daquela palavra, por exemplo, daquela situação palavra, digamos assim. Que extensões são essas? São os complementos verbais, que são, na verdade, os objetos direto e indireto, tá certo? O complemento nominal, por isso a ideia de eu não separar por termos relacionados ao nome, termos relacionados ao verbo, e aí optar excepcionalmente por essa questão de termos integrantes, né? E o agente da passiva é outro que funciona também como termo integrante. Na voz passiva, ele é o agente, o praticante da ação, para que o sujeito receba, a gente vai ver a função de cada um deles aqui. Tá certo? O fato é que, para a gente compreender essa ideia de termos integrantes, a
a gente precisa compreender sobre transitividade. Tá certo? Sobre transitividade, tá bom? A transitividade, ela trabalha especificamente com a necessidade de complementação de verbos e de nomes, ou seja, existem nomes e verbos que não têm sentido completo e estes exigem complementos, tá certo? Então, desta forma, a gente vai chamar esses nomes de nomes transitivos e de verbos transitivos, tá certo? A diferença é que, quanto aos verbos, né? Quanto aos verbos, no que diz respeito à transitividade, tá? É preciso que a gente leve em consideração o comportamento desses verbos no contexto, porque eles podem apresentar necessidades diferentes, tá certo? No que diz respeito ao seu sentido, ao sentido conservado por esse verbo. Quando a gente for falar em transitividade, a gente vai falar sempre sobre verbos nocionais, tá? Essa transitividade, ela só acontece onde se tem noção, onde se tem significado, tá bom? Justamente para a gente perceber se aquele termo precisa ou não de um complemento significativo, precisa ou não dessa extensão significativa. Então, segue bastante essa linha. Por que eu chamo a atenção? Porque em construções como essa, ó, ó, em construções como essa, nós temos aqui, por exemplo, 4 formas verbais, tá certo? Todas significativas, todas nocionais, tá bom? E cada uma delas conserva uma certa significação, tá bom? Cada uma delas conserva uma certa significação. A diferença entre elas é não só o significado que cada uma transmite, mas como eles vão, que tipo de complemento eles vão pedir, tá certo? Quando ele precisar de complemento. Então, inicialmente, nós temos já uma distinção entre o primeiro exemplo e os 3 últimos. Ó. Por exemplo, quando eu digo gato miou, a informação ela encerra aqui. Ó. O gato miou, a informação encerra no próprio verbo. Isso quer dizer que este verbo ele tem sentido completo, portanto, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. Ok? Intransitivo. Tá bom? Então, intransitivo, sentido completo. Se aparecesse aqui, o gato miou bastante, miou durante a madrugada, então, na verdade, o que apareceria depois seriam apenas juízos de valores, né? Meramente circunstanciais, que são utilizados apenas para alterar o sentido, e não para integrar, e não para complementar. Tá certo? Essa alteração depende especificamente da circunstância, mas para situacionar o leitor, né? Sobre aquela ação. Então, dessa forma, miou tem sentido completo, vamos chamá-lo de verbo intransitivo, tá? Quando a gente diz o gato matou, nos remete especificamente a 2 questionamentos. O quê? Quem? Então, nós temos um verbo aqui que não tem sentido completo. Então, vamos chamá-lo de verbo transitivo, tá bom? E ele só vai conseguir sua completude com um termo integrante, com um termo que lhe integre o seu sentido, tá certo? Ou seja, uma extensão significativa. O gato matou o rato, tá? Então, ó, dessa forma, agora nós temos um universo verbal completo, ó. Temos um universo verbal completo. O verbo com sua extensão significativa, com o elemento a qual ele exigiu, até por um processo de subordinação, né? O verbo vai funcionar como o termo regente, aquele que exige uma complementação, e o objeto, que é este termo aqui, ó, certo? Que é o exigido, que é o subordinado, tá bom? Funciona como termo regido, tá certo? Segundo exemplo, nós temos o gato gosta,
Se gosta, gosta de quê? Tá? Ou de quê? Ou de quem? Vou tirar um pouco essa letra. De que ou de quem? O gato gosta de carinho, tá? Opa. Gosta de carinho. Então, observe que, mais uma vez, ó, o verbo agora conseguiu sua extensão significativa. Quem gosta, gosta. Algo ou gosta de alguma coisa. Neste caso, de alguma coisa. Então, nós temos agora a sua completude aqui, ó. Verbo, termo regente, de carinho, termo regido, e completou o sentido do verbo gostar, certo? Então, observem vocês que nestes dois verbos, tá certo? Nestes dois enunciados, os dois verbos apresentam comportamentos diferentes no que diz respeito ao seu sentido, ao aspecto semântico, tá bom? Quando ele diz o gato matou o que ou quem matou algo, o algo está aqui, ó, o elemento subordinado, tá? Então, observa que há uma ligação direta, tá certo? Não há interrupção. Então, o termo regente e o termo regido estão unidos diretamente sem interrupção. Vale lembrar que mesmo que haja interrupção, esta interrupção é exigida pelo próprio verbo. Então, neste caso, nós temos aqui, ó, o matou ligado diretamente ao algo que é o rato. Então, vamos chamar este verbo de verbo transitivo direto. Tá certo? Por quê? Porque está ligado diretamente ao seu complemento, à sua extensão significativa, sem nenhuma interrupção. Diferente do segundo. Quem gosta, gosta de. Então, ó, nós temos aqui, ó, de que, de quem, de carinho. Agora, o comportamento do verbo é outro. Embora seja o mesmo no que diz respeito à necessidade de complementação, mas o tipo de complemento que serve de extensão significativa é que é outro. É um agora iniciado por preposição. Por quê? Porque a gestão desse verbo, ou seja, a necessidade desse verbo no que diz respeito à complementação espreita a presença de uma preposição, tá? Exige a presença dessa preposição. Então, quem gosta nesse sentido, gosta de, é do próprio verbo isso. Gosta de carinho. Então, a extensão significativa aqui, ela vai ser iniciada por uma preposição que é exigida por esse verbo. Sendo assim, vamos chamá-lo de verbo transitivo indireto, tá? A presença da preposição é, digamos assim, uma ponte entre os dois, tá certo? Ela introduz o elemento subordinado. Ela faz parte desse processo de subordinação, de dependência, tá certo? Levando em consideração especificamente a presença dela exigida pelo próprio verbo. Então, temos outro tipo de verbo aqui, que é o verbo transitivo indireto agora, que há a presença dessa preposição, tá bom? No quarto caso, né? No quarto caso, nós temos o verbo pedir, que é um verbo que apresenta uma dupla possibilidade de complementação. Tá? Quem pede, pede algo. Quem pede, pede algo. Pediu o quê? Carinho. A quem? Ao dono. Ao dono. Então, observem vocês agora, ó, que este verbo ele pede dois complementos, ó. Tá certo? Dois complementos. Um que se liga diretamente ao verbo, que é aquele o algo, tá certo? E um que se liga indiretamente por meio da preposição a este verbo. Então, este verbo é chamado, na verdade, de verbo bitransitivo, ou simplesmente verbo transitivo direto e indireto. É um verbo que pede os dois complementos, os dois objetos, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, um verbo bitransitivo e temos carinho como objeto direto e ao dono como objeto indireto, ok? Esses termos que servem de extensão significativa, eu já até antecipei aqui,
tá certo? São chamados de objetos, né? E esses objetos, da forma como foi exigida a nomenclatura do verbo transitivo direto, a nomenclatura do verbo transitivo vai ser passada para o objeto, já que ele representa a extensão significativa do próprio verbo. Então, se o verbo é transitivo direto, o objeto só pode ser direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto só pode ser indireto. Ok? Objeto direto e objeto indireto. Então, quanto à transitividade do verbo, leva-se em consideração isso, tá certo? Esse conhecimento, tá bom? Essa possibilidade. Então, quando a gente for falar dos termos integrantes agora em seguida, você basicamente já sabe tudo. Por quê? Porque os termos integrantes, no que diz respeito ao verbo, são objeto direto, que a gente está vendo aqui, ó, e objeto indireto, tá certo? Na condição nominal, tá certo? Na condição nominal, o termo integrante é um complemento nominal. Esse complemento nominal, na verdade, ó, se comporta da mesma forma que os complementos verbais. Tá certo? Só que está completando o sentido do nome. A única diferença aqui é que o complemento nominal ele não sofre uma classificação. Tá certo? A preocupação do nome que é termo regente, do nome que precisa de complemento, é que tipo de preposição eu vou utilizar naquela situação. Porque todos os complementos nominais são introduzidos por preposição, e aí o nome ele vai reger uma preposição específica, e essa preposição, no processo comunicativo, no que diz respeito à semântica, ela vai interferir no discurso. Tá certo? Porque a gente sabe que as preposições elas são carregadas de circunstâncias. Tá certo? Então, é a única preocupação que deve existir nesse contexto. Tá certo? Mas, algo que chama atenção, por exemplo, e a gente vai estudar isso com detalhes em regência verbal e nominal, é justamente que tipo de preposição esses nomes vão exigir. Tá certo? Então, por exemplo, a garota estava acostumada a com a vitória. Estava acostumada a vitória. Estava acostumada a vencer. Ó, vejam bem aqui vocês aqui essa estrutura, por exemplo, ó. Nós temos aqui o seguinte, ó. A garota, que é sujeito, né, estava acostumada com a vitória, que é predicado. Quem está acostumado com alguma coisa. Então, vê que ó, esse termo com a vitória já é uma necessidade, já é um termo subordinado, tá certo? Quem exige é o termo acostumada, que é o que trata-se de um nome incompleto, tá certo? E o que aparece depois, por exemplo, é, na verdade, com a vitória, que representa um complemento nominal, ok? Estava acostumada a vitória também funciona como complemento nominal e a vencer também funciona como complemento nominal, embora aqui seja uma oração reduzida de infinitivo, tá bom? Que a gente vai discutir isso um pouco mais para frente novamente, já que discutimos ano passado, tá certo? Mas é uma oração reduzida de infinitivo com valor de complemento nominal, tá certo? Por quê? Porque está completando o sentido da palavra acostumada, que precisa de complementação, tá certo? Então, é assim que vai se comportar. E ó, observem que, ó, todos eles estão sendo iniciados por uma preposição, tá certo? Pode ser a preposição com a preposição a. A palavra acostumada rege essas duas preposições. Ah, professor, a gente não pode confundir com objeto indireto? Porque o objeto indireto também é iniciado por preposição? Claro que não. Né? Por que não dá para confundir? Porque o que vem antes da preposição no objeto indireto é um verbo, é complemento verbal. Tá? O que vem antes do complemento nominal é um nome, já que a gente está falando de complemento nominal. Tá certo? Então, é assim que se comporta. Tá certo? O agente da passiva eu vou deixar para a gente ver depois. Tá bom? Vamos aqui, ó. Tá certo? Aqui tem uma introdução que fala justamente sobre os três, tá certo? Então, ó,
Complemento verbal, completa o sentido de verbos transitivos, como a gente acabou de ver. Pode ligar-se ao verbo por meio da preposição ou não. É aquela questão do objeto direto ou do objeto indireto. Complemento nominal, completa o sentido de um nome, apresenta-se sempre com preposição, tá certo? A diferença entre os dois é que um completa o nome e outro o verbo, então não tem por que a gente se preocupar. O agente da passiva, tá certo? Então, ó, designa o ser que pratica ação, ele é o agente da ação, tá certo? Ele não é sujeito, vale lembrar, ele é um agente da ação. Apresenta-se sempre precedido por preposição, isso é fato. Naturalmente, é natural que 80 e tantos % apareça a preposição por, né? O muro foi derrubado pelo garoto. Por mais, por exemplo, forma pelo. Só um exemplo, a gente vai discutir isso depois. Só aparece quando o verbo está na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, nós não temos o agente da passiva. E o propósito da voz passiva sintética é justamente esse, é inibir esse agente justamente para não responsabilizá-lo. Quando vocês, por exemplo, muitas vezes usam na produção de texto do Enem, estrutura com o verbo na terceira pessoa, mas um se, muitas dessas vezes, por exemplo, ali nós temos não só um sujeito, em alguns casos, sujeito indeterminado, né, que é justamente para não trazer o aspecto de personalidade ao texto, e em outras vezes vocês colocam, na verdade, tem ali uma voz passiva sintética. Vocês apresentam um sujeito, tá certo? Mas não apresentam o agente da passiva, que é justamente para não responsabilizar alguém. Então, isso é, inclusive, uma estratégia do processo comunicativo, tá bom? Vamos lá, ó. Complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Tá certo? O objeto direto, ó, completa o sentido de um verbo transitivo direto, apresenta-se sem preposição, né? É o ser sobre quem recai uma ação verbal, então o objeto direto sempre sofre a ação, né, na voz ativa, ok? Sempre representado por um substantivo ou palavra de mesmo valor substantivo, tá bom? Pode ser substituído, inclusive, pelos pronomes oblíquos, que estão apresentados aqui. Tá certo? E aí depois eu vou até trazer uma construção particular, por exemplo, uma estrutura bem em desuso, até já usei ano passado com vocês. Então, ó, vendeste o carro. Quem vende, vende algo. Vendeu o quê? O carro. Objeto direto. Para comprar gasolina, quem compra, compra algo. Comprou o quê? A gasolina, objeto direto. Veja que aqui estes dois termos, eles têm como núcleo gasolina e carro, que são substantivos. Os objetos diretos, eles são sintagmas nominais, então eles sempre são representados por um nome, tá bom? Quando eles não é o próprio substantivo que está ali, o pronome faz as vezes, né, de pronome substantivo tomando o seu lugar, assim como o numeral substantivo tomando o seu lugar, tá certo? Ou outra palavra substantivada, né, tomando o lugar do substantivo. O fato é que é preciso que haja sempre um substantivo, tá certo? Como foi dito, sobre ele recai sempre a ação verbal. Ele é o paciente dessa ação. Vendeste o carro foi vendido aqui, tá vendo? Ó, quem sofreu a ação foi o carro. Quem sofreu a ação aqui de ser comprada foi a gasolina, tá certo? No outro exemplo, eu a conheci no baile, eu conheci ela no baile. Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Verbo transitivo direto, ó. A, objeto direto, um termo integrante, né? No caso aí foi substituído por um pronome, tá bom? O objeto indireto, completa o sentido de um verbo transitivo indireto, liga-se por meio de uma preposição, por isso que ele é assim chamado, tá certo? É representado também por um substantivo, é também um sintagma nominal, tá certo? Pode ser substituído por pronomes como, por exemplo, li ou lis. Este pronome, ele funciona, sempre que estiver completando o sentido do verbo, ele vai funcionar sempre como objeto indireto. Sempre. Por que eu digo isso? Porque os pronomes me, ti, si, eles podem funcionar ora como objeto direto, ora como objeto indireto, vai depender do verbo. Quem determina isso é sempre o verbo, tá bom? Mas o li e o lis sempre são objetos indiretos. Assim como o a e suas flexões vão ser sempre objeto direto, tá bom? Então isso é básico. Gosto de teatro, quem gosta, gosta de alguma coisa, portanto, verbo
transitivo indireto, e de teatro vai ser objeto indireto, ok? Pediram-lhe, quem pede, pede algo a alguém. Esse verbo ele é bitransitivo, a gente vai ver em seguida, né? Aqui ele está enfatizando o objeto indireto, mas quem pede, pede algo, pediu o quê? Explicações, objeto direto. A quem? A ele ou a ela, que é o valor semântico do li, tá certo? O li representa isso, ó. Observa que aqui nós temos a preposição a, tá certo? A preposição a, o que aparece que está subentendido no li. Portanto, o li vai ser objeto indireto. O verbo aqui ele vai ser bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, como eu disse a vocês, tá certo? Então, muita atenção. Antes de passar para o próximo, né, eu vou chamar a atenção para aquilo que eu disse sobre esses pronomes. Por exemplo, uma construção que está bem em desuso, que praticamente ninguém usa. Por exemplo, o garoto entregou o trabalho ao professor. O garoto entregou o trabalho ao professor. Então, nós temos aqui um verbo, nós temos, ó, o garoto, sujeito simples, entregou o trabalho ao professor, predicado verbal. Quem entrega, entrega algo a alguém, verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Entregou o quê? O trabalho, objeto direto, a quem? Ao professor, objeto indireto. Simples. Essa mesma construção ela pode aparecer assim, ó. O garoto entregou lhe o trabalho, entregou-o ao professor, ou entregou-lhe. Então, ó, pode acontecer desta forma, tá certo? Sempre que acontecer, a questão da valoração sintática, de extensão significativa, vai estar exposto aqui, ó. Mais uma vez, o trabalho, objeto direto, a ele ou a ela, que é o valor do li, objeto indireto, tá certo? Ó. Entregou o objeto direto, tá certo? Ao professor, objeto indireto. O que chama a atenção é o lho. No lho nós temos lho, li mais o, tá certo? Esse li, a gente sabe que ele tem valor de a, ele, no caso a ele, porque remete ao professor, né? Retomou o lugar de professor, por exemplo, certo? E o o, então, nesse caso, objeto indireto, tá certo? E o o vai retoma trabalho, por exemplo, vai funcionar como objeto direto. Então, somando os dois, eu teria objeto e objetos direto e indireto, ok? Então, isso pode acontecer, galera. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer e que sempre a gente pode juntar. Realmente a gente pode juntar esses dois, tá certo? Cria essa construção, esse bendito lhó, tá certo? Só que isso praticamente não é usado na língua portuguesa. Existe, de fato, é possível essa junção, porém, basicamente não se usa, tá certo? A gente não pode nem chamar de arcaísmo, porque arcaísmo é quando cai no esquecimento. Aqui não se usa, tá bom? Então, por essa razão, né, a gente até evita seu uso, tá bom? Quanto ao complemento nominal, como eu disse,
tá certo? O complemento nominal, ele completa o sentido de nomes, tá bom? Como substantivo abstrato, substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Apresenta sempre antecedido de preposição. Por que é importante essa informação, substantivo abstrato? Porque depois a gente vai fazer a comparação do complemento nominal com o adjunto nominal, a distinção, melhor dizendo, tá certo? E a gente vai ver que isso é preponderante, essa informação, tá? Então, ó, cancelamos a nossa ida à Bahia. Quem vai a algum lugar, portanto, ó, Bahia, complemento nominal, tá certo? Substantivo, ok? Justificando aqui, ó. Justificando aqui, tá? A água é necessária à vida. Se é necessária a alguma coisa. Então, veja que esses nomes, eles sempre regem uma preposição. Ó, o indicativo de crase aqui, tá certo? Necessário, adjetivo, nome incompleto, tá bom? Ó, a vida, complemento nominal, tá certo? Na condição adjetiva, tá certo? Ele votou contrariamente. Se foi contrariamente a alguém. Então, ó, preposição a mais uma vez, né? No caso, na condição adverbial. Então, nós temos o complemento nominal. Então, observa que em todas as três construções, eles estão remetendo ao nome, ó. A Bahia remete ao substantivo, a vida remete ao necessário, aos interesses populares remete a contrariamente, que pertence a outra classe gramatical, aos advérbios. Então, nessas construções, o complemento nominal vai aparecer sempre iniciado por preposição remetendo a esses nomes. Toda classe gramatical é nominal, né? Tida como nominal, exceto o verbo, tá bom? Então, por essa razão, quando a gente tratar de referência ao nome, por exemplo, é um termo nominal, porque tem como substantivo, tem como núcleo um substantivo, tá? É um complemento nominal. Aí a gente precisa avaliar que nomes são esses que precisam de complemento, porque a gente já está falando de relação, tá certo? A relação entre dois termos. Quando a gente chama sintagma nominal, a gente não fala de relação, a gente fala de um termo que pode participar de uma relação. A gente está falando de um termo isoladamente, tá certo? Um termo que tem como núcleo um substantivo e tem como núcleo um nome, tá bom? O agente da passiva, certo? Ele é o elemento que pratica a ação para que o sujeito receba na voz passiva. Por exemplo, designa o ser que pratica a ação na voz passiva, sempre antecedido de preposição, tá certo? Ó, o político foi eleito pelo povo. Então, nós temos ó, o político, que é um sujeito paciente, né? E o povo é o agente que pratica a ação. Que ação? A ação de eleger. Tá certo? A ação de eleger. Então, nesta construção, tá certo? Na voz ativa, nós teríamos o povo, elegeu o povo elegeu o político, tá certo? Então, nós teríamos o povo como agente, ó de onde vem, ó, agente, sujeito, tá certo? Elegeu a ação, tá bom? E o político, quem sofre a ação, portanto, o paciente. Então, aqui nós temos o que chamamos de ação ativa, ou voz ativa. Transformando a voz ativa numa passiva analítica, então nós teríamos que fazer o caminho inverso. Pega o político e joga como sujeito, ó. O político foi eleito pelo povo. Então, aquele sujeito que era agente na voz passiva, ele é chamado apenas de agente da passiva, é o praticante da ação. Então, ó, a ação aqui agora faz o caminho inverso, ó. Certo? Parte daqui e chega no sujeito, ó. Mesma coisa aqui, ó. O sertão será inundado pelo mar. Tá vendo, ó? O caminho da ação. Aqui a ação, neste caso, na voz ativa, ó o sentido da ação. Tá certo? De trás para frente e lá de frente para trás, tá certo? Na voz passiva. O fato é que pelo mar, pelo povo e pelo dinheiro, por exemplo, é sempre agente da passiva. Veja que nessa estrutura, quando aparece o agente, ó, tem sempre uma locução verbal aqui, ó, tá certo? Como foi dito antes, tá bom? O agente da passiva, ele aparece só, né? Foi dito aqui, ó, que aparece só quando nós temos uma voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, o agente ele não
aparece. Ok, galera? Então, eu vou encerrar por aqui. A gente vai partir para os termos acessórios só na próxima semana. Tá bom? 21/9, terceiro ano. Assim. Na próxima semana a gente parte para a adjunta na nominal, tá certo? Então eu encerro com vocês por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, questiona, tá certo? Na próxima semana eu deixo uma atividade relacionada a isso, porque ainda falta mais alguns termos relacionados ao nome, então não dá para fazer hoje essa atividade só na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Fui, qualquer coisa, usa as redes sociais aí para questionar, tá certo? Até mais, gente.